Olá, meus amigos, professor Ronaldo, inglês com vocês. Quero conversar com vocês sobre past simple, ou simple past, ou passado simples, ok? Nós temos o seguinte, que daqui a pouco eu vou fazer aqui para vocês essa conjugação, né? Falar sobre essas terminações, mas dizendo para vocês que o simple past, ou passado simples, é um dos tempos verbais do inglês que ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Agora, como é que a gente vai usar, né? O simple past, ele é usado para indicar as ações passadas já concluídas. Então, por exemplo, eu fui, né? Eu estive, eu viajei, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e que terminaram no passado. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, para a gente dar uma olhadinha. Olha, she studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Veja que foi uma ação que começou no passado e que terminou no passado, né? Aqui, ó, I studied, eu estudei. I traveled, eu viajei. Mas eu quero chamar sua atenção nesses dois exemplos aqui, aonde nós temos a studied. Olha, nós temos este. Vamos embora colocar sufixo, porque nós conhecemos essa palavra como aqui, ó, study, né? Study do verbo estudar. Mas ao passar para o passado simples, o chamado past simple ou simple past, nós colocamos aqui um pequeno sufixo, onde nós determinamos que este verbo aqui passou para o passado. Nós temos aqui esse outro, traveled. Nós temos esse ed aqui no final, tá? Aquela palavra original, ela é assim, ó, travel, que significa viajar, o verbo to travel, tá? Mas nós utilizamos bem aqui este ed no final, aonde nós acabamos de passar para o passado, ok? Então, travel, traveled. Aqui embaixo nós temos aqui, they visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. Veja que aqui nós temos também, ó, aqui ó, visited, nós temos a palavra college aqui e nós temos a palavra learned aqui. Todas elas têm a terminação aqui. Por exemplo, essa palavra college, ela é aqui, ó, call, o verbo to call. Nós temos aqui essa palavra learned, né? Learn, ela é aqui, to learn. Veja que toda vez que eu passo o verbo para o passado, eu não coloco mais esse, né, esse to aqui. Então, não é we to learned, aqui é we to learned, não. We learned, eu apenas utilizo o verbo no passado. Portanto, só para exemplificar para vocês que para passar para o passado, a formação básica do Simple Past ela é feita com o uso do auxiliar did também, tá? Eu estou falando aqui embaixo desse did. Vou colocar um pouco maior, ó, did, ok? Nas formas negativas e interrogativa. E com acréscimo de ed. Olha aqui, ed e ed, como eu passei para vocês bem aqui o study, né? Esta palavra study, ela termina com y, mas quando eu a passo para o passado, ela fica studied. Esse y cai e acrescenta ied no final, tá? Ou então o d. Então, ed, ied ou d. Agora, onde eu encontro, por exemplo, essas terminações aqui? Toda vez que eu for passar um verbo para o passado. Eu gostaria que vocês visitassem na internet ou então no seu livro de inglês, né? Verbos regulares ou verbos irregulares. Procurem dar uma olhadinha que nós temos uma lista de verbos regulares e nós temos aqui também uma lista de verbos irregulares. Dê uma olhadinha para você ter uma base do que eu estou falando. Então, toda vez que você for passar, por exemplo, um verbo para o passado, não é necessário você colocar esse to que acompanha todos os verbos, tá? Nós temos aqui um to, uma partícula to, que toda vez quando você encontrar esse verbo para você conjugar, você sempre vai encontrar assim, to call, to learn, to be, né? Ó, to travel, to study e assim por diante. Veja bem uma coisa, ó, então,
Observe as tabelas abaixo e confira exemplos de conjugação do simple past, ou seja, do passado simples. Aqui eu coloquei a forma afirmativa e aqui eu coloquei um exemplo de forma negativa. Veja que esse verbo bem aqui, ó, danced, I danced, nós temos ele no passado. Esta palavra original, ela é assim, dance, né? O verbo to dance, que significa dançar. Mas, para passar para o passado, veja que foi acrescentado esse D aqui no final. Então, to dance, né? Quando eu passo para o passado, I danced, eu dancei, você dançou, ele dançou. She danced, né? Ela dançou. It danced, ele ou ela dançou. Nós dançamos, vocês dançaram, eles ou elas dançaram. Então, nós temos assim, tá? Algumas palavras terminadas por Y, palavras que eu falo verbo. Você tira o Y, acrescenta IED. As demais palavras, na sua maioria, você só acrescenta ED no final. Agora, é necessário você dar uma olhadinha nos verbos irregulares, ok? Dê uma olhadinha nos verbos irregulares que você vai conhecer esses verbos, tá? Até mesmo para curiosidade e, como nós estamos na escola, para aprender. Para formarmos a forma negativa, basta você acrescentar o not, né? Após este auxiliar que está aqui. Então, aqui, I did not dance, quer dizer, eu não dancei. You did not dance, você não dançou. He did not dance, ele não dançou. He did not dance, ela não dançou. He did not dance, ele ou ela não dançou. E assim por diante, né? We did not dance, nós não dançamos. You did not dance, vocês não dançaram. They did not dance, eles ou elas não dançaram. Queria só chamar a sua atenção aqui, que toda vez que você coloca esse did, você está passando o verbo, a frase para o passado, certo? Então, beleza. E para você fazer a forma negativa, basta você acrescentar o not logo após este auxiliar did. Quando você coloca o auxiliar did, você automaticamente passa o verbo para o passado. Veja que aqui eu não coloquei danced, né? Danced, esse ed, porque eu utilizei o auxiliar did aqui. Colocando o did aqui, tá? Você não precisa colocar o ed no final. Por enquanto a gente fica por aqui. Estamos vendo aqui o past simple, passado simples ou simple past, né? Está aqui bem aqui simple past, tá bom? É apenas um passado comum, como em língua portuguesa. Ele é equivalente à língua portuguesa. Você tem um verbo, por exemplo, aqui, dançar, né? Dançou. Tem um verbo estudar, estudou. Tem um verbo viajar, viajou. Tem um verbo visitar, visitou. Tem um verbo chamar, call, chamar, chamou. Tem um verbo aprender, aprendeu. Então, equivale à língua portuguesa. Um abraço. Já já eu retorno com você com Present Perfect, ok? Presente perfeito. Professor Ronaldo, inglês, para vocês.